Oi, pessoal! Estamos aqui hoje para um episódio um pouco diferente, um pouco mais sombrio do que o habitual. Vocês já devem ter ouvido falar da Dark Web, parte oculta da internet que a maioria não vê. Um lugar onde tudo pode ser comprado, vendido ou trocado no mais completo anonimato. Vídeos que não deveríamos ter visto e histórias que preferíamos esquecer. Hoje à noite, vamos compartilhar algumas delas. Relatos das profundezas da internet, testemunhos ausentes do Google, encontrados apenas nos cantos mais sombrios da rede. Então prepare-se, porque uma vez que mergulhamos nisso, realmente não há mais volta. Sente-se confortavelmente, apague as luzes, confira se as portas estão bem trancadas e vamos lá! Em 2014, depois de ouvir todas essas histórias de terror, eu quis explorar a Deep Web por mim mesma. De certa forma, eu não esperava nada além de sites de golpes para matar, um monte de boatos, pessoas pedindo conteúdo ilegal e alguns mercados clandestinos. Eu já esperava o pior e, sinceramente, me preocupava mais com possíveis problemas com as autoridades do que com situações que pudessem me traumatizar para sempre. Mesmo depois de 2 ou 3 horas hesitando, nada tinha me preparado para o que eu ia ver. Comecei minhas pesquisas no meio do dia. Claro, não existe Google, nem Deep Web, mas sim um wiki cheio de links muito diferentes dos que conhecemos. Links sem qualquer indicação do que está por trás deles. Só sequências numéricas e um ponto em ione no fim. A não ser que já estejam listados e descritos na página do wiki. No começo foi chato, muitos sites mortos, mais do que eu imaginava. Mercados como o eBay vendendo armas militares, vários serviços e grande quantidade de drogas. Encontrei uma sala de bate-papo onde vi o lado mais sombrio do ser humano. Pessoas mentalmente instáveis, ameaçando os outros, pedindo conteúdo repugnante. Foi nojento. Imagine pessoas vagando pelos becos mais perigosos de um bairro perigoso, mas com tudo o que desejam a um clique de distância. 2 horas depois, achei um site que encerrou minha breve aventura nos becos da consciência humana. Um site de culto, talvez, com pouquíssimas informações, apenas um endereço de e-mail e algumas frases religiosas absurdas. Mas havia um vídeo incorporado na página inicial, e como uma garota ingênua, cliquei sem desconfiar. O vídeo parecia ter sido gravado com uma câmera antiga, provavelmente nos anos 2000, e mostrava um homem usando uma máscara e segurando uma faca. Logo após essa cena, outra apareceu na tela. O homem estava cortando algo como um açougueiro, e foi nesse momento que eu entendi. O corpo era bípede, sem pelos, era um ser humano. Ele cortava as pernas na altura das nádegas. Outra cena mostrava a decapitação, depois um close no homem mascarado, seguido de uma foto de uma igreja com um símbolo estranho. Era um site de recrutamento para uma seita. Outros corpos apareciam depois, esquartejados, pendurados, de uma forma ainda mais atroz do que eu poderia imaginar. Pouco depois, desliguei meu computador e não voltei ao Deep Web por muito, muito tempo. Essa foi minha primeira e minha última visita. Nunca mais considerei voltar lá desde então. Foi numa época em que as páginas do Google ainda eram, na maioria, em Hypertext Markup Language, bem básico, e quase ninguém usava JavaScript ou Cascading Style Sheets. Só os fóruns de discussão e alguns sites bancários chegavam perto, algo como combinações consolidadas de front-end e back-end. Essa é uma história real da Deep Web, não apenas uma dessas histórias sobre atividades ilícitas online. Eu estava navegando por blogs aleatórios, sites do GeoCities e coisas do tipo. 1 ano pulando de link em link. Por fim, encontrei uma página estranha. Parecia ser composta por pensamentos aleatórios de pessoas diferentes, mas para a época era muito bem feita. As mensagens soavam enigmáticas, como se várias pessoas trocassem bilhetes secretos. Analisei o código-fonte e encontrei vários endereços IP escondidos nos comentários de um JavaScript. Reuni todos os IPs em um arquivo e comecei a enumerá-los. Alguns eram roteadores com banners, dava até para adivinhar o tipo. A maioria era das universidades. Os identificadores padrão da Cisco funcionavam na maioria deles. Mas eu não mexi muito.
Vários IPs eram servidores web quase vazios, geralmente Apache em Linux ou Berkeley Software Distribution. Eu me lembro de pelo menos um servidor IIS. Finalmente, eu encontrei um servidor web com um enorme diretório de arquivos, Hypertext Markup Language e imagens, Tagged Image File Format, com alguns subdiretórios menores com o mesmo conteúdo. Um name server lookup não retornava nenhum registro, reverso para o IP. Um rastreamento visual o localizava até o Colorado. Os arquivos Hypertext Markup Language lembravam pastas usadas por psicólogas ou profissionais de saúde mental. As imagens eram faxes, aparentemente de natureza tanto militar quanto médica. Subindo de um subdiretório para a pasta por ano, vi no topo um novo arquivo Hypertext Markup Language, chamado algo como One Hell Other Hypertext Markup Language. A data de criação era daquele exato minuto. Eu abri e em texto simples havia a mensagem We see you, sem aspas, sem maiúsculas. Cerca de 15 segundos depois, o servidor travou. No primeiro ano do ensino médio, eu tinha uma página no MySpace. Uma noite recebi um pedido de amizade de uma garota linda. Ela me enviou uma mensagem e, após conversarmos, sugeriu trocarmos fotos nuas. Como uma idiota de 14 anos, pensei, nossa, isso vai ser incrível. Tirei fotos minhas e ela me enviou algumas. Tudo ia bem até que, de repente, recebi uma mensagem de um desconhecido no AIM. A mensagem dizia, eu tenho uma foto sua nua. Se não falar comigo, vou mandar para seus amigos. Eu entrei em pânico total, não sabia o que fazer, então comecei a falar com ele. No início, ele se passava por um colega do último ano do meu colégio. Ele exigia que eu me conectasse às 21h todas as noites para conversar, senão mostraria minhas fotos para todos. Isso durou várias semanas e as coisas começaram a piorar. Nesse ponto, eu entendi que ele não era do meu colégio, era um adulto e completamente doente. Certa noite, estava na casa de uma amiga quando minha irmã, sozinha em casa, me ligou em pânico. Um homem acabou de ligar, insistiu em falar comigo e ficou bravo ao saber que eu não estava. Alguns dias depois, não consegui me conectar antes da meia-noite, e assim que entrei, ele me escreveu: estou sentada na frente da sua casa, admiro sua bandeira do ursinho Pooh e estou tentando olhar para dentro do seu quarto. Eu fiquei completamente apavorada. Minha mãe sempre pendurou bandeiras de acordo com a estação na porta, e naquela época, tínhamos uma bandeira brega do ursinho Pooh para o Dia dos Namorados. Até então eu não tinha contado nada para ninguém. Eu esperava que ele se cansasse, mas acabei acordando meu irmão e contando tudo para ele. Ele insistiu para que a gente chamasse a polícia, mas eu estava convencida de que podia resolver sozinha, sem envolvê-los. Então meu irmão acordou meus pais e eu expliquei tudo para eles. Minha mãe entrou em pânico e chamou a polícia imediatamente. Os policiais vieram, eu falei com eles, mostrei algumas mensagens e eles fizeram um relatório. A partir daquela noite, decidi ignorá-lo completamente e aceitar a ideia de que talvez todo mundo acabasse vendo minhas fotos. Nos meses seguintes, recebi várias mensagens de garotas que eu não conhecia, que me enviavam minhas próprias fotos. Eu morria de vergonha, tinha medo de ir para a escola. O cara dizia para todos que eu mandei aquelas fotos de propósito, que eu era gay e falava outras besteiras. Nessa idade, esse tipo de coisa pode realmente te destruir. No último ano do ensino médio, parecia que tudo tinha ficado para trás. Eu já havia esquecido como aquele cara me atormentou e tudo ia bem. Até uma noite de jogo de futebol. Enquanto eu ia para as arquibancadas com amigos, um desconhecido se aproximou e disse: alguém quer falar com você embaixo das arquibancadas. Meu coração disparou. Eu disse imediatamente que não queria falar com ninguém. Já faz quase 4 anos que isso aconteceu. Mas no fundo, eu sempre tive medo de que ele voltasse um dia. E eu sabia, mesmo sem nunca tê-lo visto, eu sabia que era ele. Minhas amigas me perguntaram do que se tratava. Eu expliquei rapidamente para elas. Voltamos às arquibancadas e outra amiga chegou apressada. Ei, tem um cara estranho no banheiro. Ele está mostrando fotos suas nua para todo mundo. Uma professora minha próxima ouviu tudo. Ele chamou a polícia e correu ao banheiro para alcançá-lo, mas o homem já tinha ido embora. Dei a descrição dele aos policiais e alguns pais relataram o carro em que ele fugiu. Eu não dormi por vários dias.
Eu estava apavorada com a ideia de que ele viesse até a minha casa. Eu não acreditava que esse maluco ainda me perseguia, mas após alguns meses sem novidades, comecei a esquecê-lo. Numa tarde de primavera, perto do fim do meu último ano, fui chamada à sala do diretor. Havia vários policiais e um detetive. Disseram que prenderam um homem que me assediava e fazia o mesmo com outras alunas. Já fazia um bom tempo que ele tinha estado na prisão por agressão sexual a menores e por uma longa lista de outros crimes. Os policiais acharam gigabytes de conteúdo pedopornográfico no computador dele, além de provas da obsessão por mim. Após longo julgamento, ele foi condenado e ficará preso até 2037. E eu espero que desta vez seja para sempre. Existia antigamente um pequeno canal no YouTube chamado Samson Lines Food Review. Ela era do meu melhor amigo Sam Ryder, cujo canal tinha vários vídeos dele experimentando comidas e bebidas e opinando diante da câmera. O canal dele tinha cerca de 10.000 inscritos, o suficiente para Sam se dedicar totalmente. Lembro de várias vezes sentada no banco do passageiro do carro dele, fora do enquadramento, enquanto ele anunciava que queria gravar uma degustação improvisada de um produto comprado na loja. Eu só me mexia quando ele terminava a gravação, levantando o polegar para a câmera ou abaixando, antes de concluir com sua frase favorita: gosto ou odeio. Ele era apreciado por sua gentileza, seu bom humor e sua atitude sempre positiva. Seu público o adorava. Os comentários de ódio eram raros, e mesmo quando apareciam, Sam os ignorava e continuava sorrindo. Há 7 meses, a avaliação de comida online do Sam está em silêncio. Sem alerta, sem anúncio, simplesmente desativado, nunca mais tive notícias do Sam. Mesmo com várias ligações e visitas, ele seguia desaparecido. 6 dias após o canal dele sumir, liguei para a polícia pedindo uma checagem na casa dele. Temia que ele estivesse doente ou algo tivesse acontecido. Os policiais entraram na casa dele, mas não encontraram nada. Sam foi oficialmente declarado desaparecido. Uma semana depois, alguém encontrou um cadáver mutilado em uma linha de trem. O corpo tinha grandes lacerações na cabeça, braços, peito e pernas. Ele estava quase partido ao meio na cintura. Os órgãos internos, já em decomposição, pendiam através de um grande corte em forma de V. O relatório da autópsia indicava que nenhuma causa precisa de morte pôde ser confirmada, mas que a morte provavelmente ocorreu devido a um corte profundo na garganta. Outros elementos perturbadores foram observados. O corpo não tinha mais estômago nem coração, longas faixas de carne haviam sido retiradas do tórax, dos braços e da parte inferior das costas, e o corpo havia sido completamente drenado de sangue. A cena, porém, não era muito sangrenta. O corpo estava quase totalmente drenado. 2 semanas depois, a polícia conseguiu identificar a vítima. Apesar do estado do cadáver, os dentes estavam intactos o bastante para comparação com registros odontológicos. Meus maiores temores se confirmaram. Era Sam. Os investigadores não acharam vestígios de outra pessoa no local. Eles concluíram que ele foi atingido por um trem de carga, atribuindo as lacerações e mutilações à passagem pelas rodas e os órgãos ausentes a animais necrófagos. Uma raposa, talvez? A mãe de Sam optou por cremar o que restava de seu único filho. Eu estava ao lado dela. Quando o caixão entrou no forno crematório, as portas se fecharam e as chamas acenderam, ela chorou. E eu também. Fiquei lá chorando sem parar durante os 90 minutos que levou para reduzir as cinzas. Um dos meus amigos mais antigos, aquele com quem cresci, com quem compartilhei tantas lembranças. Chorei, amigo. Depois tentei seguir em frente e no início funcionou. Eu me distraí, consegui um novo emprego, comecei a sair com uma garota que conheci lá. Meses se passaram e, apesar da saudade, a vida voltava ao normal. Até aquela noite eram 3 horas da manhã. Eu estava navegando no Reddit quando recebi uma notificação do Facebook, uma mensagem vinda da conta do meu amigo falecido. Eu fiquei paralisada. A foto de perfil dele surgiu na bolha do Messenger, de dias felizes, com aquele grande sorriso. Um arrepio percorreu meu corpo, um medo profundo me dominou. Aquele tipo de medo que te deixa gelada, que faz seus membros tremerem, enquanto a adrenalina corre lentamente pelo seu corpo.
Com apreensão, abri a mensagem. Ela continha um link para um site de compartilhamento de arquivos. Eu fiquei olhando para aquela localizador uniforme de recursos incompreensível. Uma mistura de números e letras aleatórias me fazia perguntar o que poderia estar escondido por trás daquilo. E principalmente porque meu amigo morto tinha me enviado aquilo. Minhas mãos tremeram sozinhas. O cursor se posicionou sobre o link. Meu instinto gritava não, mas eu cliquei antes mesmo do meu dedo sair do mouse. Eu me arrependi. O Chrome abriu uma nova aba. A tela estava cinza, com um retângulo preto no centro com um botão de play. Eu fiquei olhando, incapaz de clicar. Eu nem sabia do meu medo. 10 segundos se passaram. A tela foi atualizada. O botão tinha sumido, substituído por uma contagem regressiva de reprodução automática. Em 5 segundos, eu assisti aos números passando. Paralisada, um zumbido estridente soou. O vídeo começou. A câmera filmava uma superfície de azulejos, branca, suja. Dava para ouvir gemidos abafados. Depois passos se aproximando. Um barulho de amassado foi ouvido. A câmera se mexeu, a imagem ficou borrada, depois voltou a ficar nítida. E eu fiquei sem ar. Era eu deitada de costas, em uma mesa de aço inoxidável, com os olhos bem abertos, cheios de um terror absoluto. Uma lâmpada pendurada iluminava sua testa suada, enquanto seu peito nu subia e descia rápido. Ela o tenta. Ele olhava para a câmera tentando gritar, mas uma mordaça de tecido cobria sua boca. Suas mãos estavam firmemente amarradas com fita adesiva. Eu encarava a tela enojada, incapaz de entender o que via, então uma voz aguda e zombeteira soou atrás da câmera. Bem-vindos ao Samsonline's Food Review. Hoje temos um petisco muito especial. Sam se debatia em pânico, tentando se libertar. A voz continuou. Hoje vamos experimentar um prato considerado uma iguaria em muitos países, mas geralmente proibido. A câmera recuou e um homem entrou em cena. Ele vestia jaleco branco, avental listrado de vermelho, chapéu de açougueiro e máscara de tecido. Ele vestia jaleco branco, avental listrado de vermelho, chapéu de açougueiro e máscara de tecido. Com luvas de borracha, ele segurava uma faca de cabo vermelho em uma mão e uma haste de amolar na outra. Ele deslizou a lâmina pela haste lentamente, enquanto o metal emitia um som agudo contínuo. Os gritos abafados de Sam ficavam mais intensos. O homem colocou a haste de lado, deu a volta na mesa. Sam virou a cabeça, gemendo, implorando. Pobrezinho, isso não vai durar muito, e você vai ficar delicioso. Mesmo pela tela, via as lágrimas escorrendo no rosto dele. O homem o virou de bruços, puxou sua cabeça até a beirada da mesa e depois saiu de cena. Ele trouxe um balde de metal e colocou sob a cabeça de Sam. Com um gesto rápido, ele agarrou seus cabelos, levantou sua cabeça e cortou sua garganta. Sangue jorrou, respingando no balde e chão. O corpo de Sam estremeceu forte, o sangue jorrando do pescoço como o de um touro. Eu vomitei, caí da cadeira, tomada pelo pânico. Eu não conseguia mais olhar, mas ouvia tudo, sons de cortes, grunhidos. Me encolhi em um canto, chorando, incapaz de respirar. O tempo parou, e então finalmente o silêncio. Me levantei tremendo, contornei a poça de vômito e forcei meu olhar para a tela. A página do vídeo tinha sumido, o Chrome estava aberto de novo, o Reddit, mas no Facebook tinha uma notificação. Eu não queria clicar, mas tinha uma mensagem, assinada Sam. Eu gosto. Primeiro preciso explicar a alguns leitores a diferença entre Deep Web e Dark Web. A Deep Web é acessada online por navegadores especiais como o The Onion Router. Lá há atividades ilegais como drogas, tráfico de pessoas e assassinos de aluguel. Já a Dark Web reúne tudo o que não está mais disponível pelos meios convencionais. Sites militares ou páginas ainda não integradas à arquitetura atual da internet. Com base nisso, vou contar minha história, minha viagem acidental por esse espaço desconhecido que chamamos de Dark Web. Sou técnica em informática e trabalho para uma empresa que atende comércios locais e pessoas físicas. Instalação de internet, configuração de softwares e conserto de falhas.
Por isso, acabo ouvindo várias histórias malucas e consertando problemas improváveis. Ainda hoje, há quem não saiba usar computador. Enfim, um dia, um comércio local me ligou reclamando de uma conexão de internet instável e afirmando que só podia ser um vírus. Achei que alguém tinha desconectado um cabo de rede ou baixado um Trojan sem querer. Quando cheguei, o homem que me ligou me reconheceu na hora e começou a tagarelar sobre os hackers, seu ódio pela Microsoft, pelo Windows e pelos vírus que isso causa. Esse discurso é comum ao começar em uma empresa. Ele me levou ao posto dele. Pego meu notebook, sento e começo a trabalhar. Ele me deseja sorte e volta às tarefas dele. Abro o navegador e, para minha surpresa, ele abre em uma página em branco, nem sequer tem uma página inicial. Tento acessar o Google.com e aparece um erro 404. Bom, o Google.com existe, então há um problema de conexão. Abro o centro de rede e compartilhamento, inicio a solução de problemas e levo a mão à cabeça. Ao notar que não está conectado, busco redes e encontro várias disponíveis para conexão. Todas estão criptografadas em Wired Equivalent Privacy e tenho quase certeza de que ele não sabe a chave. Pego o celular, abro uma ferramenta de quebra de Wired Equivalent Privacy para colocar o PC dele online enquanto a ferramenta busca a chave. Outra rede aparece no meu celular. Esse não está protegido. SSID dele é uma sequência hexadecimal aleatória. Estava entediada esperando, então resolvi me conectar para descobrir de onde vinha a rede. Conexão sem problemas. Abro minha caixa de ferramentas de hacking para rastrear a fonte e, enquanto fuço nesse acesso desprotegido, meu computador trava por um segundo e depois volta ao normal. Isso é raro, me surpreende, atribuo a lentidão da rede e continuo. Pouco depois, acontece de novo, e novamente, com intervalos cada vez maiores. Estranho, o que há de errado com essa rede? Penso comigo mesma. E aí as coisas ficam interessantes. Após várias pausas, minha tela pisca e o navegador abre sozinho. Acho que posso ter pego um malware. Ao me conectar a essa rede, fecho o navegador e começo a tentar me desconectar antes que piore, mas é impossível se desconectar. Não importa quantas vezes eu clique no botão desconectar, meu computador não responde, enquanto o resto funciona normalmente. Droga, penso comigo mesma. Vai ser um longo dia. No momento em que eu ia apertar o botão para reiniciar, o navegador abriu novamente. Agora surge uma pequena janela de chat. Olá, eu fico parada na frente da tela por alguns segundos, sem entender, depois eu quero falar com você. Já conhecia esses programas de inteligência artificial que simulam conversas. Eu não achava que fosse me impressionar, mas aquilo era diferente. Era um vírus realmente traiçoeiro. A mensagem seguinte alertou: saia dessa rede agora, este é seu último aviso. Achei que era um programa de segurança para afastar intrusos. Confesso que fiquei intrigada, nunca vi isso antes. Depois o tom muda, estou te dizendo pela última vez, é agora, não sei porquê, mas eu respondo a esse programa. A resposta que veio depois me deu mais medo do que tudo o que eu já tinha vivido. O programa começou a listar informações sobre mim, meu nome, meu endereço, meu número de telefone, detalhes do cartão de crédito, o nome dos meus pais, o endereço deles. Meu coração parou, o sangue subiu para o meu rosto. Eu fiquei paralisada de medo e então ficou ainda pior. Não me olhe assim, sua webcam está ligada. Você realmente não deveria rir. 8394694. Você pode ver algo de que vai se arrepender. De repente, as imagens mais horríveis que se pode imaginar passaram na minha tela. Pessoas estripadas, sacrifícios humanos, membros decepados, canibais comendo pessoas, vídeos de suicídios em massa e execuções. Meu coração disparava e meu corpo tremia. Essas imagens gravaram cenas no meu cérebro que ninguém deveria ver. Reuni o que me restava de força e apertei o botão de energia desligando a tela. Corri para o banheiro e vomitei várias vezes. Estava encharcada de suor, incapaz de me recompor. Levei uns 20 minutos para voltar para perto do meu posto. Estava difícil me aproximar dele. Eu observava o computador do cliente, conectado à rede sem fio que tentei invadir antes, funcionando normalmente.
Bem nesse momento, meu cliente voltou e me agradeceu por ter consertado a internet dele. Eu não disse nada, peguei meu notebook e fui embora.